Olá, começa agora mais um Frente a Frente. E o nosso assunto está ligado às eleições. No próximo ano, eleitores vão às urnas, para escolher prefeitos e vereadores. Será a primeira eleição em que os partidos não vão poder fazer alianças nas candidaturas proporcionais. E hoje, para falar sobre o assunto, eu convidei o advogado Henrique Vasconcelos, especialista em direito eleitoral, presidente do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, o IDEA, para falarmos sobre essas novas regras que vão vigorar nas eleições municipais de 2020. Eu agradeço ao doutor Henrique Vasconcelos por estar aqui novamente conosco. Comecemos justamente por essa condição. O que pode representar no universo do direito eleitoral e das candidaturas proporcionais não poderem mais fazer coligações? Obrigada por estar aqui. Obrigado, Gorete, mais uma vez pelo convite de estar aqui no Frente a Frente, né? Uma grande oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo junto aos eleitores, junto à sociedade civil em geral, essas questões tão intrínsecas ao mundo político, né, ao direito eleitoral, mas que, certa feita, interfere em toda a cidadania, interfere, né, no processo da sociedade. Então, assim, em relação a esse tema da ausência de possibilidade de coligações para as eleições proporcionais, já nesse pleito de 2020, é uma mudança significativa. A gente tem que confirmar isso, que, na verdade, essa mudança ela já advém da última reforma eleitoral, que foi a reforma de 2017, mas que foi colocada para funcionar apenas agora nas eleições de 2020, não tendo funcionado nas eleições gerais de 2018, porque, como a gente costuma dizer, o Congresso Nacional tem a mania de fazer as eleições municipais de eleição cobaia, né? Vamos ver o que é que dá certo. Vamos testar, vamos ver se dá certo com os vereadores, com os prefeitos. Se der certo, a gente implanta, se não der, a gente já muda para as outras eleições gerais. Então, mas é uma eleição, Gorete, é uma forma de se fazer eleição diferente, é algo que já se estava querendo, né, alterar um pouco esse sistema. Muito se debate o sistema político como um todo, uma reforma eleitoral sistêmica, uma reforma eleitoral mais estruturante. Mais profunda. Mais profunda, que mude realmente as raízes da forma de se fazer política dos próprios partidos políticos no país, mas pouco se faz em relação a isso. Prevalece nesse contexto, inclusive, a questão econômica, né? Que coloca numa condição de desigualdade entre inúmeras candidaturas. Sim, né? E todas as movimentações que se fazem em sentido contrário, no final, interfere e bate ali nos interesses do Congresso Nacional, né? Porque é uma dicotomia, mas é uma realidade. Aqueles que mudam o sistema político, que mudam a forma do processo político, do procedimento, são aqueles que lá na frente vão participar. Então, eles têm que mudar no pensamento republicano, né? Num pensamento que, olha, isso daqui pouco importa se vai interferir nas minhas eleições ou não, mas somos todos seres humanos, somos todos, né? Falíveis, né? Falíveis, então é muito complicado que tenha essa depuração na hora de se fazer essas votações. Doutor Henrique, isso vai possibilitar, essa mudança pode possibilitar, claro, que as candidaturas que obtiverem uma maior votação, elas serão consideradas, digamos assim, vitoriosas nesse processo? Sim, né? Como eu disse, esse aspecto da reforma é um aspecto estruturante, é algo significativo já para as próximas eleições, né? Toda a comunidade política está muito atenta a essa situação e, na verdade, vai acabar aquela coxa de retalho. As coligações, elas continuarão existindo a nível majoritário, né? As candidaturas a prefeito. As candidaturas a prefeito e as candidaturas, se a alteração for mantida, as candidaturas de governadores, presidente da República e etc. E isso, nas candidaturas majoritárias, o que pode acontecer é a questão das doações entre as doações de campanha, entre os partidos e o tempo de televisão. Já na proporcional agora, cada partido político vai ter que montar a sua chapa. Por exemplo, o partido A, antigamente, se coligava com o partido B, C, D. Ficava livre, né? Ficava livre. E aqueles partidos, os maiores, os cabeças, vamos dizer assim, aquelas maiores representações políticas, fazem os seus cálculos eleitorais através do quociente partidário, do quociente eleitoral, e já sabiam mais ou menos o que iria acontecer e aquelas cadeiras que iriam ser ocupadas ao final das eleições. Agora, o cenário mudou um pouco.
cada partido vai ter que seguir individualmente. Então, as chapas dos partidos políticos devem ser montadas já até abril. Por quê? Porque até abril, início de abril, 6 meses antes da eleição, é que pode haver a filiação partidária. Então, lá quando se for fazer a convenção e o registro das candidaturas, tem que ser apresentados os nomes que tenham a filiação partidária. Pois é, o que representa isso na prática sobre as possibilidades de candidaturas que se beneficiavam da coligação não estarem mais, digamos assim, nas condições de disputa no processo eleitoral? Isso representa porque isso vai oportunizar mais pessoas a estarem possivelmente em suas candidaturas, porque se antes 4, 5 caciques políticos se resolviam entre eles nas coligações, agora esses 4, 5 caciques políticos vão ter que montar suas próprias chapas. Os partidos menores terão, digamos assim, mais vantagens sobre essa mudança? Eu acredito que sim, né? Porque agora você vai ter que fazer um cálculo de quantos filiados viáveis politicamente você tem no seu partido para apresentar uma chapa, porque você tem o coeficiente eleitoral. Ou seja, para vereador, se não me engano, um exemplo aqui em Maceió, eu acho que para fazer um vereador tem que ser entre 16 e 18 mil votos. Posso estar enganado, mas ouvi falar em algo do gênero. Então, para que você atinja a primeira vaga, ou seja, aquele cidadão, aquele candidato que tem uma viabilidade maior, muito provavelmente ele não conseguiria atingir sozinho. Então, ele tem que viabilizar politicamente, inclusive economicamente, ou seja, o dinheiro do partido, através do fundo especial de campanha e do fundo partidário, não poderá mais ser concentrado apenas aquele. Ele terá que ser agora um pouco mais rateado para que, eventualmente, esses outros candidatos possam ter possibilidade e seguir, porque o primeiro vai depender da atuação dos demais. Pois digamos assim, uma articulação que está amarrada do ponto de vista do resultado que se pretende ter, né? Sim, exatamente. Agora, antigamente, como eu disse, era mais fácil, os caciques se reuniam entre si, agora não. Cada cacique, cada candidato ou político mais viável para as eleições, ele tem que estruturar bem os seus partidos políticos, né? Ele tem que dar condição para aquele líder daquela localidade que tenha interesse de ser candidato a ser candidato, sob pena de inviabilizar a sua própria candidatura. Sobre as candidaturas femininas, né? A Assembleia Legislativa elegeu nessa legislatura, né, são 5 mulheres, uma bancada feminina expressiva, histórica até para o Poder Legislativo, porque em tempo algum se viu essa vitória de candidaturas de mulheres. E, no geral, as mulheres sentem a necessidade de se fazer representar no parlamento. E o que pode, sobre as cotas que estão colocadas para as mulheres, o senhor acredita que dentro dessa nova estruturação da legislação pode-se dar realmente, as cotas podem realmente representar o desejo das mulheres de estarem na disputa? Gorete, e aí perpassa o meu acreditar. Agora é algo que não tem mais volta. É algo que está agora de forma impositiva na legislação, impositiva na jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e agora é dar as mãos cada vez mais às mulheres para que isso seja de forma mais efetiva, porque nas últimas eleições de 2018, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral já tinha garantido às mulheres a participação nos 30%, pelo menos, dos recursos do Fundo Especial de Campanha. Então, isso já aconteceu nas eleições de 2018. E agora, houve uma evolução jurisprudencial no Tribunal Superior Eleitoral, agora já no segundo semestre desse ano, onde o TSE, pela primeira vez, cassou toda uma chapa de vereador na eleição de 2016, no município pequeno do Piauí, em razão da fraude à cota de gênero. Ou seja,
colocou as mulheres, mas essas mulheres não fizeram campanha eleitoral. Ou seja, as mulheres, na verdade, elas trabalham e muito nas candidaturas, né, para os partidos, e o que se vê historicamente é que elas não são apoiadas de fato, tanto com o fundo quanto com as candidaturas de fato. Na verdade, parece que as mulheres são colocadas até como laranjas, né? Laranjas, digo, são colocadas para fazer uma frente que não existe de fato, né? E essa questão do laranjal, ela está exposta aí, Brasil afora, e não é só com o partido X, partido Y ou partido Z. Isso é uma prática que comumente a gente, infelizmente, costuma verificar em razão dessa frouxidão na aplicação da legislação. A legislação eleitoral já obriga a 30% na utilização de cota de gênero. E esses 30% pode ser de homem, pode ser de mulher, mas a gente entende que a sociedade, pelo menos até o momento, não se apresentou numa maioria na representação política feminina. Mas, de qualquer sorte, com essa apresentação desse laranjal, com essa política que as mulheres chamam e a sociedade chama de política impositiva, que é a política de afirmação das mulheres na representação política da sociedade, eu acredito que aqueles que não seguirem os caminhos que a lei determina, os caminhos que o Tribunal Superior determinou, sofrerão a mesma consequência. E essa consequência, agora, diga-se de passagem, ela serve para os homens e para as mulheres. Ou seja, aquelas mulheres que hoje têm possibilidade de representação política, que acharem que não terão consequência porque uma outra mulher foi utilizada para a fraude no registro de candidatura, estarão enganadas. Elas poderão ser caçadas do mesmo jeito que os homens. Doutor Henrique, está proibida a candidatura avulsa, né? Ainda que a pessoa seja afiliada a algum partido? Veja bem, a candidatura avulsa sempre esteve proibida porque ela não é permitida no nosso sistema constitucional vigente. É um debate que se aflora ao longo dos anos, essa possibilidade de candidatura avulsa, até por... Mantém-se a proibição. Mantém-se a proibição e esse debate se aflora porque a sociedade, com o alargar do tempo, né, e essa ausência de sentimento na representação dos partidos políticos, né, tem tentado outras alternativas. Só que o sistema nosso não permite ainda essa candidatura avulsa, embora outros pensem de forma contrária, por conta de pactos internacionais e etc. e tal. Para você ter noção, existe um recurso extraordinário que está afetado com repercussão geral, de relatoria do ministro Barroso, onde ele irá julgar a possibilidade de candidatura avulsa. E para que ele se prepare para o julgamento, agora em dezembro, ele fará uma audiência pública com um debate com vários setores da sociedade civil, para que veja os argumentos e ele possa, com isso, exacerbar e explorar todos os fundamentos para a sua decisão. É porque isso é uma questão que tem sido colocada a cada eleição, não é? A cada eleição tem sido colocado e a gente tem que entrar num determinado sentido. Não dá para ficar colocando isso e toda eleição esse tema voltar. Eu acho que o STF tem que realmente decidir sobre o tema e, caso decida de forma contrária, se o Congresso Nacional entender que é o caso de se fazer candidatura avulsa, que altere a Constituição Federal e se dê, agora, diga-se de passagem, condições para que a candidatura avulsa possa existir. Porque o nosso sistema político partidário hoje, ele é totalmente inverso à possibilidade de candidatura avulsa. Haja vista a concentração de poder, a concentração financeira, a concentração dos meios de comunicação que os partidos políticos hoje possuem. Pois é, com o fundo partidário, não é? Fundo partidário, tempo de televisão, fundo especial de campanha, todos os estatutos que remetem a políticas públicas que passem pelo partido político, representação nas câmaras, ou seja, na Câmara ou no Congresso, né? Então, todo o sistema é preparado para o protagonismo do partido político. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos,
mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Henrique Vasconcelos, especialista em direito eleitoral, que nos fala, até então, sobre as expectativas, né, da lei eleitoral, da legislação para as eleições municipais do ano que vem, 2020. Falemos agora sobre o limite de gasto de campanha. Ao que parece, foi mantida, né? O mesmo que foi estipulado em geral, para as eleições em 2016. Foi aprovada uma lei, assim como outras leis que alteraram pouca coisa no cenário da legislação eleitoral ao longo do ano, e foi aprovada também uma legislação específica onde foi mantida os gastos em relação ao ano 2016 com atualização monetária. Se não me engano, o índice IPCA, ou seja, o que foi gasto em 2016, atualizado até agora 2020 com essa atualização monetária que é pelo TSE, que ainda não saiu a tabela fixa desse valor por conta dessa atualização. Em 2016, o candidato poderia se autofinanciar em até 10%, né, do limite do gasto para o cargo que ele está pleiteando. Não, em 2016, assim como em 2018, o limite do gasto do próprio candidato era de 100%. 100%? 100%. Essa alteração ocorreu... É verdade. Essa alteração foi o caso, por exemplo, de muitos que passaram, do hoje governador João Dória, né, do hoje prefeito Calil, de BH, entre diversos outros. E essa possibilidade, ela foi mantida até o ano de 2018, muito embora o Congresso tenha votado a alteração, que vai vigorar agora em 2020, para 10% da receita bruta do faturamento do ano anterior. Né? Então, o candidato, assim como qualquer pessoa física, para as eleições de 2020, só poderá doar até o limite de 10%. Pois bem, as doações, em geral, como ficaram? As doações, elas não se diferenciam muito do que aconteceu nas eleições últimas de 2018, né? As pessoas físicas, elas podem doar, né, até o limite de 10% da sua receita bruta do ano anterior, devidamente comprovada, e é importante que as pessoas que se submetam, né, ou que queiram fazer esse tipo de doação, confiram realmente o seu limite, Gorete, porque eu digo, e isso ocorre muito, às vezes as pessoas doam, não conferem e depois recebem um processo, uma representação por doação acima do limite legal. E as multas em relação a isso são pesadíssimas. E quem sofre é aquele mesmo que fez a doação. Então, às vezes, você quer ajudar e termina se prejudicando. Então, assim, é muito importante que, quando você quiser doar para determinado candidato, consulte um advogado, consulte o seu candidato, consulte o contador, aqueles que permeiam o direito eleitoral. Esse universo do direito eleitoral, que é específico. Que é muito específico e com regras muito restritas. Então, assim, as doações de pessoas físicas continuam. A doação, já nas eleições de 2018, sofreu uma alteração muito grande, né? A questão da arrecadação. Pois é, sobre a arrecadação, tem vaquinhas eletrônicas agora, né? Com a internet, com essas plataformas digitais. Como fica essa questão da arrecadação? Isso, com o fim do financiamento privado, né? Que prejudicou muito as doações e a forma de arrecadação dos candidatos, e esse financiamento privado já não vigorou nas eleições de 2016, em 2018 houve vamos dizer assim, na minha visão, embora a sociedade possa entender um pouco diferente, um aprimoramento na forma de fazer a doação. E foi aprovado com isso o Fundo Especial de Campanha Eleitoral, né? Antes só existia uma forma dos partidos políticos receber dinheiro público, embora eles pudessem receber dinheiro através de doação, que era o fundo partidário, que ainda existe, que é aquele fundo que você recebe mês a mês, de acordo com o tamanho da sua bancada na Câmara dos Deputados, para
financiar o custeio do partido político. E os grandes partidos, há muita disputa interna para administrar esse fundo. Porque o fundo é muito grande. A gente está vendo agora na questão do PSL, né? O fundo é muito grande e o fundo ele tem crescido muito, porque o dinheiro público é o dinheiro agora que financia as eleições. E com isso, já com essa dificuldade vista em 2016, em 2018 o Congresso Nacional aprovou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. E esse fundo, que nas eleições de 2018 foi em algo de 1,7 bilhões de reais para o financiamento das eleições gerais, também vigorará agora nas eleições de 2020. E ele é repartido de acordo com os critérios estabelecidos na lei específica com os partidos políticos. E é feito no período das pré-candidaturas, né? Essa arrecadação? Essa arrecadação, na verdade, ela é aprovada no Orçamento Geral da União, né? Ou seja, na lei orçamentária anual, ela é aprovado o tamanho desse fundo. Esse fundo é repassado para o Tribunal Superior. Eu falei em relação aos candidatos, de fazer a arrecadação no período da pré-candidatura. Mas aí o fundo não. O fundo é só depois que você registrar a sua candidatura. É que tem direito. O partido político vai indicar a forma como ele quer gastar esse fundo e o TSE vai autorizar a liberação desse fundo para o partido. E aí ele tem autonomia, e voltando àquele assunto do poder do partido político, por exemplo, o partido político distribui o fundo de acordo com os critérios internamente estabelecidos. Ou seja, da representatividade maior da executiva municipal, estadual. Por exemplo, eu posso ser candidato e você também. O partido pode enxergar em você uma viabilidade maior e doar muito mais para você do que para mim, sem que isso fira a legislação, sem que isso faça um ferimento ao próprio estatuto partidário. Propaganda eleitoral, extemporaneidade, por exemplo. Aquela propaganda antes do prazo que se observa com a driblada que se tenta dar na legislação eleitoral. Veja bem, Gorete, esse tipo de propaganda, ela deu uma afrouxada nos últimos tempos. Em razão da configuração por lei da figura do pré-candidato. Hoje, por exemplo, a partir do mês de janeiro, você já pode ser considerado um pré-candidato e fazer algumas ações. Por exemplo, a partir de 15 de maio, hoje, um pré-candidato já pode fazer um vínculo com um site para fazer a arrecadação através da vaquinha virtual, crowdfunding. Então, assim, hoje existem mecanismos e figuras que dão legitimidade ao pré-candidato. Então, o próprio TSE, nas últimas eleições de 2018, através de um voto muito brilhante do ministro Luiz Fux, que foi um voto vencedor, estabeleceu basicamente os limites do que é que se pode ser feito ou não na pré-candidatura. E assim, em termos mais brandos e em termos gerais, não havendo a explicitude no pedido de voto e não havendo uma configuração do que aquela ação, do que aquele ato... Suas qualidades pessoais, sejam destinadas para o pedido de voto explícito. O TSE hoje ele tem uma jurisprudência mais alargada nesse sentido. Pois bem, e é justamente nessa brecha aí que muitos candidatos se entusiasmam, pré-candidatos se entusiasmam e de repente podem enfrentar complicações na justiça eleitoral. Sim, porque embora haja esse alargamento do Tribunal Superior em relação à propaganda e essas possibilidades, isso não quer dizer que cada caso não seja analisado pelos tribunais e pela Justiça Eleitoral. E há casos em que as pessoas e os candidatos confundem o aparecer, o propagar a sua imagem com o próprio abuso do poder. Ou seja, o aparecer, o propagar a sua imagem, ele pode ser feito, contanto que ele evite esse pedido explícito, evite essa exposição desmedida e evite o abuso, Gorete. Seja o abuso do poder econômico, seja o abuso do poder político, né? Seja o abuso do poder público, quando ele é candidato à reeleição, por exemplo, com a conduta vedada. Não chegou ainda o período de desincompatibilizar da sua atividade pública, de gestão pública. Perfeito. Então, todos esses critérios é o que a gente sempre costuma dizer que há um alargamento, há sim uma possibilidade maior de exposição, no entanto, tem que ser desmedida e a gente costuma dizer que tem que ser consultada. E há uma linha tênue que separa essas ações, não é, doutor
há uma linha muito tênue, o liame ele tem que ser sempre muito bem configurado e há, diga-se de passagem, é bom que se repita, uma grande insegurança jurídica, porque os tribunais eleitorais, eles mudam de composição a cada 2 anos. Então, assim, uma composição entende isso agora. Pode ser que uma outra composição possa entender de forma diferente, muito embora já esteja bem pacificado no Tribunal Superior que o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança deve sempre prevalecer, mas nunca há de saber, né? Pois bem, sobre a propaganda no rádio e na TV, a tradicional, que é permitida 35 dias antes da véspera da eleição propriamente dita, né? E os cuidados que se deve ter também para não viabilizar isso, né? Numa entrevista, ou seja, de qualquer forma que possa configurar uma tentativa de exposição eleitoral para fins... Lógico. E a legislação, ela inclusive tem um tipo relacionado a isso, que é o abuso do poder, abuso no uso dos meios de comunicação. Então, assim, os meios de comunicação numa eleição, ele deve ser equânime, deve ser igualitário, a não ser naquela desigualdade permitida por lei. Qual é a desigualdade permitida por lei? É a desigualdade oficial, é aquela desigualdade onde um partido X tem tanto tempo de televisão, com direito a tanto de sessões, a tanto na grade comum, e o outro, o partido Y, tem direito a um tempo muito menor. Mas isso é uma desigualdade prevista na legislação. Então, em relação a isso, não tem o que se fazer. No entanto, afora essas questões, a oportunidade de aparecer, de se comunicar com a sociedade, com os eleitores nos meios de comunicação, devem ser oportunizadas a todos os candidatos sobre aquilo que eu disse, a possibilidade de incidência do uso indevido nos meios de comunicação. Eu procurei, na pesquisa que fiz, vi aqui um termo interessante, que é o propaganda cinematográfica. Ou seja, as propagandas eleitorais, os candidatos não podem maquiar, né? Usar efeitos especiais, potencializar algo que de fato não existe, né? Isso. E qual é a ideia do legislador? O que é que se aconteceu no Brasil há muito tempo? Com essa questão anterior à Lava Jato, muito dinheiro e muita possibilidade, o que a gente verificou ao longo do tempo, foi de que as campanhas eram praticamente isso, filmes. Milionárias. Né? Milionárias e contavam-se... Cinematográficas. E contavam-se histórias que não eram histórias reais, não eram histórias possíveis de acontecer. Montagens, trucagens. E computação gráfica e até desenho animado, né? E aqueles que não têm possibilidade disso em razão da ausência de recursos para tanto, ficavam muito fragilizados no processo eleitoral. Então, o espírito do legislador é de tentar igualar. Ok, você tem mais tempo de televisão, ok, você tem mais recursos financeiros para gastar na sua campanha oficialmente, mas pelo menos a forma de se comunicar, ela deve ter uma maneira mais regular e equânime. Eu acho interessante é que em meio a tudo isso, o TSE poderia simplificar e muito as campanhas eleitorais, né? Voltando ao que era no passado, o contato direto do candidato com o eleitor, não é? Isso, o TSE fazer, o TSE pode muito, mas não pode tudo. Eu acho que esse debate deveria acontecer no Congresso. Mas aí você veja bem também, Gorete, há um processo que deve ser o de oportunizar aqueles que não estão no processo político. Quanto menos propaganda, quanto menos oportunidade, aqueles que estão no poder, aqueles que estão sentados nas suas respectivas cadeiras, terão mais chances de continuar e de retornar aos seus respectivos cargos. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. Viu o que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o Frente a Frente, que hoje recebe o advogado especialista em direito eleitoral, Henrique Vasconcelos, que é presidente também do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, o IDEA. E a gente fala, claro, sobre as condições da legislação para as eleições de 2020, as eleições municipais que vão eleger prefeitos e vereadores em todo o país. Portanto, eu pergunto agora sobre a propaganda na internet. A gente que viu as últimas eleições presidenciais, as eleições gerais, né, de uma forma avassaladora de fake news, de ocupação das plataformas digitais de toda forma. Como a gente pode entender as eleições de 2020 nesse contexto? Veja bem, Gorete, as eleições de 2018, ela foi o ápice de um processo de polarização política, um ápice do que a gente viu. Não é que não possa existir um processo ainda maior, né? Ela é mais, essa polarização, ela é até mais exacerbada por conta que é um processo nacional e tal, mas nós que trabalhamos na área não acreditamos que será diferente também nas eleições municipais, né? Pode ter menos repercussão aqui, outra ali, mas será um processo muito desgastante. O Tribunal Superior, junto com o Congresso, junto com todas as instituições, tem tentado encontrar formas, inclusive com os aplicativos, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, todos eles, no sentido de que tente dirimir essas possibilidades, né? A utilização de robôs e tudo mais. Mas é muito complexo, correto? É um processo que passa pela educação do cidadão, pela educação do eleitor para a propagação. Agora, sem ofensas, né? Sem ofensas. Agora, obviamente que, acaso aconteça a ofensa, existem mecanismos legais, né? Já existiam antes, como a divulgação dos fatos sabidamente inverídicos, o direito de resposta. As fake news nunca não é uma novidade. O termo fake news é uma novidade, sim, mas a mentira, né, a propagação da ideia falsa, sobre a propagação da informação sobre candidato A, B, C, ela sempre existiu e sempre existirá. Não adianta... Agora, com a velocidade que a internet, né, proporciona, nunca se viu algo... A forma e a velocidade, porque hoje você consegue propagar vídeos para uma infinidade de pessoas. Simultaneamente. Simultânea, imagem, memes. Então, assim, era algo que antes o cara fazia um panfleto e espalhava pela cidade, e hoje você atinge a milhões de pessoas em apenas um clique, ou seja, então, assim, existe hoje um baita estudo, existe hoje uma grande... relação entre as instituições nesse sentido, mas a precaução, a prevenção é muito complexa de se realizar. Portanto, foi criada, por exemplo, uma norma, um novo tipo penal, agora na legislação eleitoral, no sentido de que a divulgação de fatos sabidamente verídicos com viés eleitoral aumenta a pena em relação ao crime de calúnia, injúria, difamação. Então, assim, o Congresso e as instituições tentam criar meios, mas, como eu disse, é muito complexo de que isso seja dirimida. Propaganda na rua, proibição total, não é? Propaganda na rua, cada vez mais proibição, né? Agora é um processo que, ao longo do processo eleitoral, tem as suas permissões, como adesivos, como panfletos. Uma forma muito mais discreta, muito menos poluidora da sociedade e da imagem, né? Camiseta, chaveiro, essas coisas. Tudo hoje considerado brinde com viés econômico. Não é que, eventualmente, um apoiador político ou um grupo de apoiadores você não possa colocar camisas, você não possa fazer forma de identificar, mas será sempre observada a possibilidade da configuração de um abuso nesses atos. Como também para outdoor, né? Seja outdoor ele hoje convencional ou eletrônico. Outdoor hoje é vedado, né, há algum tempo, né, muito embora, como eu disse a você, a jurisprudência do TSE
em relação a outdoors em processo anterior ao processo eleitoral, que não haja um pedido explícito, que não haja uma ligação direta com a eleição. O TSE hoje tem sido mais brando em relação a isso. Por outro lado, alto-falantes funcionam, está aberta a utilização, mas seguindo um princípio de um horário pré-estabelecido pela legislação. Existe o horário pré-estabelecido e existe hoje também a necessidade de que esses alto-falantes, de que esses carros estejam em ato de campanha, né? Ou seja, não pode de hospital. Nunca pode próximo do hospital e também não pode uma Kombi ou um veículo alto-falante estar sozinho. Ele tem que estar em determinado ato de campanha do candidato, sob pena de multa. E essas multas, quando muito acumulada, podem, como eu disse, configurar inclusive um abuso. A contratação de cabos eleitorais é muito comum e a gente vê a cidade tomada por cabos eleitorais, não é? A legislação pede que se respeite alguns critérios nesse sentido, não é? Isso. Antigamente, os cabos eleitorais eles podiam ser contratados de forma muito mais ampla. E hoje não é que não possa, mas hoje esses cabos eleitorais eles têm que seguir um percentual delimitado em relação ao que pode ser gasto na campanha eleitoral. E naqueles municípios que existe um percentual muito pequeno, né, existe um limite muito pequeno, existe um número específico de cabo eleitoral que pode ser gasto, porque antigamente, ao invés de comprar voto, contratava-se um cabo eleitoral. Então, assim, é uma evolução... Preposto. Um preposto. É uma evolução que se faz dos equívocos e dos fatos que vão acontecendo ao longo do tempo. Comícios estão liberados, né? Comícios é um ato de campanha histórico, né? Um ato que não pode deixar de ter, secular. No entanto, ele obedece, assim como os outros atos, horários, formas e tudo mais. Trio elétrico não é, na forma convencional, não se tem, mas para operacionalizar som é possível. Não pode haver uma dúvida e alguém tentar incluir o trio elétrico disfarçado de operador de som? Pode e há, né? E aí também se discute a possibilidade de propaganda. Agora, sim, se for um ato específico, um ato isolado, que não configure... Porque normalmente se usava um trio elétrico para showmício, né? Para fazer festas. Trazendo atrações nacionais, musicais. E hoje quem se submeter a esse tipo de atuação tem que ter a certeza de que sofrerá algum tipo de consequência. A liberação para debates continua e é um processo democrático para dar oportunidade de o eleitor conhecer melhor o seu candidato. E como o senhor avalia essa condição que se tem e que alguns candidatos realmente não utilizam essa forma de se apresentar para o eleitorado? Já bem, o debate é também um dos principais atos, né, da campanha eleitoral. A gente que trabalha com isso aí sempre uma movimentação muito grande e, inclusive, uma expectativa muito grande dos eleitores da sociedade em relação aos debates. É óbvio que o debate, anos atrás, década de 80, década de 90, eles tinham até uma maior significação, era mais significativo em relação à sociedade e influenciava mais em relação aos eleitores. Por quê? Porque as formas de comunicação eram diferentes. Hoje, você não assiste o debate aqui, mas amanhã você pega o seu celular e as partes principais do seu candidato preferido estará lá no seu WhatsApp, estará no Instagram. Exatamente. Então, assim, existe uma forma de comunicação maior, mas o debate continua sendo um dos grandes momentos de uma campanha eleitoral. E não pode ser desperdiçado, né? Não deveria, até porque existem candidatos que muitas vezes estão pontuando bem, muitos candidatos que muitas vezes estão tendo condições de disputar a eleição e não pode participar porque não está dentro da pontuação mínima, não tem a representação mínima no Congresso Nacional. Então, assim, muitos querem participar e não conseguem. Outros têm a possibilidade e, às vezes, não vai por estratégias de política, campanha. Estratégia de campanha. Pois é lamentável, ainda assim. Que seja. Como eleitora, né?
Agora falemos, doutor Henrique, sobre esse Congresso Alagoano de Direito Municipal e Eleitoral que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro aqui em Maceió, lá no Centro de Convenções, né, idealizado pela OAB, também organizado pela Escola Superior de Advocacia, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, que vai trazer, digamos assim, representações da Justiça Eleitoral e do Poder Judiciário, no sentido de elevar a discussão sobre esses temas que estão colocados. Qual é a expectativa para esse evento? Agora, a expectativa é muito alta. É um evento que tem sido gestado há algum tempo, né, pela Ordem dos Advogados do Brasil, através da Escola Superior de Advocacia, em parceria, numa grande união com a Associação dos Municípios de Alagoas, né? Então, assim, o evento será nos dias 12 e 13 de dezembro e contará com uma pauta, Gorete, acadêmica até mais avançada do que apenas o direito eleitoral. Será de direito municipal e de direito eleitoral, que são ramos do direito que se comunicam. Ou seja, aquele que é gestor público hoje, amanhã, nas eleições do ano que vem, ele pode ser o candidato. Então, são ramos que devem ser comunicados. Uma preparação prévia de quem quer participar efetivamente, não é? Das eleições também. Exatamente. É um congresso que a gente está tendo a felicidade de organizar com essas instituições, né? E assim, a gente já fez no ano passado, antes da eleição de 2018, um grande congresso de direito eleitoral, que foi um sucesso, né? O maior congresso do ano passado, e a expectativa é que esse seja o maior congresso do ano de 2019. A OAB tem feito um trabalho muito forte para a realização e sucesso desse evento, em conjunto com a Associação dos Municípios. Nós vamos trazer, Goreto, para você ter noção, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Tarcísio Vieira, para falar sobre reforma política, esses temas aqui abordados. Nós traremos um ministro do STF, né, para a conferência magna de abertura, que é o ministro Gilmar Mendes. Nós traremos um ministro do Tribunal de Contas da União, que é o ministro Bruno Dantas. Nós traremos para a conferência de encerramento o ministro alagoano, hoje corregedor nacional de Justiça e ministro do STJ, Humberto Martins, conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, advogado de todos os espectros ideológicos e políticos do país. Então, assim, vai ser 2 dias de grande debate acadêmico nesses ramos de direito, que certamente influenciará e muito a gestão pública no ano de 2020, assim como as eleições municipais. E além de temas também como Pacto Federativo, né, que vão estar em discussão, é bem mais amplo do que tratar das questões que dizem respeito ao universo eleitoral, do direito eleitoral. Lógico. Na grade do direito municipal, por exemplo, nós trataremos sobre a nova lei de licitações, que está agora prestes, acho que nesse primeiro semestre de 2020, ela deve ser votada, aprovada. Falaremos sobre reforma administrativa, lei de responsabilidade fiscal, nova ordem tributária com a reforma tributária que se avizinha, né? Improbidade administrativa, novas formas de resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Eficiência, transparência. Transparência, inovação, né? No direito eleitoral também, com temas de abuso de poder, como eu tratei aqui, compliance partidário, né? A criação de novos partidos políticos, ou seja, serão temas modernos que estão na vanguarda, certamente, do cenário jurídico nacional. E a gente está muito contente e orgulhoso de proporcionar esse evento à sociedade alagoana. O evento é dirigido especificamente a quais setores do direito e da administração pública? O evento ele foi formatado, obviamente que ele é muito mais amplo, mas ele foi formatado para os advogados, para os estudantes de direito, para os assessores jurídicos, os procuradores municipais, para os próprios gestores públicos, né? Os candidatos, aqueles que querem se apresentar como candidato nas eleições do ano que vem. Assim, é um evento amplo, aberto à sociedade civil, obviamente, porque são temas que são afeitos ao bom debate, à boa discussão da política, obviamente, porque são ramos muito próximos à própria política. E as inscrições podem ser feitas até na hora antes do evento? Havendo vagas, as inscrições podem ser feitas até, obviamente, o dia do evento, que são inscrições que são realizadas através do site da própria ordem ou do site
do evento, né? Ou seja, que é ou oab-al.org.br ou cidadesigestores.com.br, né? Que são os órgãos onde poderá conferir toda essa grade e toda a programação do evento, como eu mencionei. Pois bem, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações? Não, Gorete, eu queria só dizer que é mais uma vez aqui um prazer estar aqui contigo no Frente a Frente, que estamos à disposição, seja pelo Instituto, seja pela Escola Superior da Advocacia, para prestar esclarecimento nas mais diversas áreas que forem necessárias e aqui ficar novamente o convite a toda a comunidade jurídica alagoana e aos nossos círculos vizinhos, até porque é um evento de caráter nacional, para que se façam presente nos dias 12 e 13 no Centro de Convenções, no Congresso Alagoano de Direito Municipal e Eleitoral. É isso. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.